Olá, hoje nós vamos falar sobre a energia solar e esse poderoso instrumento natural que é o sol, que pode nos vender armazenamento, uso, compensação de energia para comércio, indústria e as faixas residenciais também, usando ou não placas, bolhas, para a gente entender sobre esse assunto, as taxas de retorno, linhas de financiamento sobre esse produto, para que você possa ter e verificar e avaliar através do especialista, que é o nosso convidado de hoje, o que você pode fazer para reduzir substancialmente a sua conta e também ter uma oferta de energia renovável muito mais adequada do ponto de vista ambiental. Para isso, a TV Câmara, a Rádio Câmara, através do Sistema Público de Televisão, vai conversar com o Fábio Lopes. Fábio, obrigado por nos atender. Olá, saudações a todos. Exatamente, o sistema de energia solar, ele busca energia da fonte infinita de energia, né? A gente tem fontes fósseis, fontes não renováveis e fontes de energia infinita, seria o caso do Sol. Você explicou uma questão interessante aí, que a gente, eu como leigo no dia a dia, fala, para quem tem piscina em casa, vamos usar como exemplo aí, tem aqueles sensorzinhos, né, com as placas em cima do telhado, fala, não, vamos acionar o sistema, deixar no automático lá, porque ele aciona a carga de energia para poder esquentar a água, no nosso exemplo, lógico, na hora do pico ali, na hora do almoço. Como eu transporto esse raciocínio para entender essa parabólica da oferta de energia natural ao longo do dia através do sol? Tá, a fonte de energia solar, ela tem a característica de uma parábola invertida. Ela começa fraquinho junto com a luz do Sol, às 6 da manhã, toma seu pico ali ao meio-dia e por volta lá do final do dia já está fraquinho de novo, né? E como você utiliza essa fonte de energia? Você tem que normalmente acumular ela para fazer o que a gente chama de linearização dela. Então, para acumular essa energia, no caso de aquecimento de água, nós utilizamos um boiler, que nada mais é do que um acumulador de energia, né? Água quente é energia convertida. E no caso de energia elétrica, utilizamos baterias, acumuladores, baterias, ou através da própria rede, da companhia. No nosso caso, que é a CPFL, ela também faz, a gente usa também a rede para fazer essa compensação, essa linearização, tá? Então, a gente pega uma energia que tem essa variação de potência, do zero até o pico máximo, e depois voltando ao zero, e à noite é praticamente as 12 horas sem sol é zero, né? E mistura com uma outra fonte de energia, que é um acumulador, para poder linearizar isso. Então, no caso do boiler, um detalhe importante é que todo sistema de aquecimento solar, de água, ele traz, por padrão, por definição convencional do fabricante, um aquecimento elétrico de apoio para dias que não tem sol, né? Ou para condições onde a água quente acumulada pelo sol se esgote e você ainda tem que tomar banho e utilize ali o aquecimento elétrico. Detalhe é que esse aquecimento elétrico, ele é um termostato mecânico e ele funciona assim, bateu certa temperatura ajustada nele, ele aciona o aquecedor elétrico. E isso fica lá a noite inteira. Então, para que você precisa manter uma água aquecida, por exemplo, às 4, 5 da manhã, se você não tem, se ninguém na casa tem costume de tomar banho de manhã? Ele, É ele desperdício de fica, energia. ele fica gastando energia elétrica para manter o cobertor do boiler lá aquecido naquela Isso, temperatura? isso, exatamente. É um aquecedor elétrico para manter a temperatura mínima, tá? Tá. Mínima ajustada. Então, pontos a se observar. Primeiro, a temperatura do ajuste elétrico. Deixar ela no mínimo ali para um banho minimamente confortável, né? Não preciso de água de 80 graus para tomar banho. Em outras palavras, se eu tenho que misturar água quente com frio, eu estou desperdiçando energia. Se eu usei essa fonte elétrica para aquecer, tá? O outro detalhe é, se eu posso investir um pouco mais, e eu creio que isso tem retorno, e aconselho o pessoal a fazer, coloca um controlador eletrônico de temperatura que vinculado a um timer. Tem no mercado hoje, alguns fabricantes aí oferecem, para você colocar que a temperatura, ele só liga o aquecimento elétrico se a temperatura bater um certo ponto e se estiver dentro de um certo horário, que é o horário que eu vou ali tomar banho, um pouco antes do banho, tá? Depois disso, por exemplo, a família toma banho até as 9, 10 horas, então às 11 horas ele desliga
e mesmo que a água esteja fria, mantenha fria até a manhã seguinte, onde vem o sol e aquece de novo. Isso gera uma economia no final do mês bem relativa. Entendi. É mais ou menos o timer que tem para essa função e de regular os aquecedores de água de piscina? É bem parecido. É Tá. bem parecido com esses timers que são utilizados para aquecer a água da piscina, mas ali ele não tem muito ligação com o horário, ele está mais na temperatura. Esse outro, ele vincula um horário, que seria o horário do banho. Tá. Eu posso programar, então, esse timer, o controlador eletrônico, vinculado a ele, para que no horário onde, obviamente, eu raramente, eu quase nunca uso água, a não sei que eu tenho hábitos noturnos aí de profissão, eu mantenha ele sem acionar nada, sem que ficar Exatamente, funcionando à toa. exatamente. No sistema, no termostato, controle padrão que vem nos fabricantes, ele vai ficar ligadão lá a noite toda, mantendo a água quente, antes necessariamente, você desperdiça energia, né? Tá. Nós estamos falando ali de economias diárias que no fim do mês resultam em 100, R$ 200. E no fim do ano isso bate um valor ali acima de 2.000. O Fábio, para as pessoas terem noção do investimento entre esse controlador eletrônico vinculado ao timer, para quem já tem boiler e completar o raciocínio de quanto ele teria o retorno desse equipamento. O, o sistema mecânico de aquecimento, ele reflete ali um desperdício que depende do consumo de água de cada um, tá? Para quem consome bastante água, vai desperdiçar mais. Mas esse sistema de controle eletrônico que eu estou falando, um termostato eletrônico com base horário, ele deve custar uns R$ 500 de investimento no máximo. Eu acredito que em 2, 3 meses ele está pago. Tá. Uma outra dúvida do sistema solar, tirando várias de você que está no sistema e ajudando quem está nos ouvindo ou assistindo. A placa solar que eu tenho nas casas aí, do dia a dia, vinculado a esse sistema, elas precisam de uma limpeza, uma revisão, com qual periodicidade? Falando do aquecimento, tanto do aquecimento quanto do sistema fotovoltaico, as placas, elas requerem uma manutenção, mínima manutenção, mas requer. Pelo menos em lugares onde não há fuligem, onde eu não moro perto de avenidas, por exemplo, movimentado, trânsito movimentado, leva uma fuligem muito densa e pesada, que aquilo adere lá na placa e atrapalha a passagem de luz, tanto para aquecimento quanto para fotovoltaica. Então, os duas requerem uma limpeza, minimamente uma vez por ano. E se eu tiver à beira de uma avenida, a cada 6 meses. Entendi. Bom, nós falamos da água, vamos partir para os outros elementos no dia a dia. Aqui a água, porque tem casas aí, para quem não sabe no dia a dia, vamos pensar em todos os consumidores, na maior parte possível dos raciocínios, que isso vale para os chuveiros, lógico, para as águas do dia a dia, inclusive para as torneiras, né? Então, você tem um ciclo de utilização desse material ao longo do dia. Exatamente. A água, ela é um bem que a gente precisa também olhar, porque a água potável ela é restrita, né? A água tem abundância no planeta, mas potável não. Então, tanto o aquecimento quanto o consumo de água são condições ponderantes aí que custam, né? Neste item aí, os sistemas solares, que são mais antigos e tal, você tinha que ficar muito tempo com a torneira ligada para aquecer o sistema. Isso está resolvido do ponto de vista de aquecimento ou sempre vai ter ali um uso mínimo de alguns segundos até aquecer? Tem um sistema mais avançado que ele provoca uma recirculação da água quente. Por que se perde bastante água no aquecedor solar? Justamente porque o preenchimento de água quente na tubulação é o desperdiçado, né? Tem alguns sistemas que são mais caros e o pessoal acaba não aderindo para isso. Então, fica sem o convencional do mercado. O mercado convencionou-se no sistema que eu só coloco o boiler, coloco as placas de coletoras de água quente e acabou. O resto é tubulação convencional e quando eu vou utilizar, infelizmente, vou ter que perder bastante água fria até chegar água quente. Tá. Agora, partindo para os outros usos de energia no dia a dia, que o sol, a fonte desses sistemas todos, como a gente sabe, ele pode render esses sistemas de compensação. Você usou uma questão interessante aí. Você tem o exemplo da bateria, onde eu posso armazenar, lógico, em casa de alguma forma, tem essa alternativa, mas não tem preocupação nenhuma com isso, que bateria tem vida útil, aquela coisa toda, como tem os alarmes em casa. Tá. Fazer Muito bom. diretamente com a CPFL.
Falando agora sobre fotovoltaico, né, que é energia solar convertida diretamente para energia elétrica. A energia de aquecimento também abaixa a energia elétrica, porque fatalmente uma energia de banho, uma água de banho tem que ser aquecida e normalmente é energia elétrica, né? Mas Tá. falando agora de energia solar convertida em elétrica, diretamente pelo sistema fotovoltaico. São placas coletoras em cima do telhado, que transformam ela em corrente contínua, e através de um inversor, essa energia ela é convertida em corrente alternada. Aí tem basicamente dois segmentos no mercado de energia: o segmento de fotovoltaico, de energias on-grid e o off-grid. O on-grid, como eu expliquei no começo, a energia do sol ela é, ela tem uma curva parabólica, né? Não linear. A gente precisa linearizar ela. Então, no on-grid, utiliza-se diretamente a concessionária para isso. Sempre a energia solar está paralela com a concessionária. Se faltar o sol, eu tenho a concessionária. Porém, se faltar a concessionária, eu tenho o sol? Não. Isso não, o inverso não é verdadeiro, porque o sol eu não consigo usar ele diretamente nos equipamentos, tá? Preciso linearizar. Aí utiliza-se o quê? Utiliza-se outro sistema, off-grid, baterias, acumuladores, seja baterias de chumbo ácido, baterias de lítio, de N materiais no mercado aí que estão sempre se inovando. É muito interessante porque você fica independente da rede, da energia elétrica local. Isso aí é válido onde? Onde é viável, né? Vamos ver um pelo outro. Bom, você tem que ter basicamente dois componentes, painéis e de inversor, no on-grid. E no off-grid se acrescenta o terceiro componente, que é os acumuladores. O acumulador tem vida útil. Apesar das novas baterias de lítio dizerem que tem próximo de 10 anos aí de vida útil, ainda assim é uma vida útil menor do que o próprio sistema, que promete lá mais de 20 anos, né? Então, ela gera um desconforto no payback, vamos dizer assim. Porém, se eu estou num lugar isolado, como acontece muito em Minas Gerais, acho que é o estado do Brasil que mais tem energia off-grid, onde eu estou longe, lá num sítio longe da fonte de energia distribuidora local, e tem que gastar muito com cabo, posteamento, eu coloco o sistema off-grid, que no final de 10 anos, ainda assim, que eu gaste outras baterias, vai ser mais barato. Entendi. Esse é o sistema para questões de sítios, chácaras, por exemplo, onde você teria um custo de instalação, de implantação dessa rede toda e com retorno mais ou menos um universo de 10 anos? Não, o retorno do sistema on-grid, ele vem muito rápido, porque Ah, você tá. usa a rede elétrica como distribuidora local, como acumulador, né? Entendi. Mas ele gira em torno ali de 4 a 5 anos no máximo. Entendi. Já o retorno do off-grid, ele depende do que se teria de investimento. Ele pode ser até menor, tá? Exemplo, a pessoa tem que gastar lá R$ 30.000 para puxar uma rede elétrica. E se ela põe um sistema off-grid, ela gasta zero de rede elétrica e vai ter apenas as baterias. Então, às vezes, o retorno pode até ser menor. Depende do caso. Para isso, tem os técnicos e engenheiros aí que fazem o cálculo do sistema. Tá. Esses sistemas utilizam proteções de questão de raios, tal, tem equipamentos hoje, que eu lembrei aqui no meio do nosso raciocínio, né, pingando pensamentos, que o Bauru tem uma incidência de raio relativamente alta comparado com outros lugares. O sistema ele tem que ser instalado dentro de normas técnicas Sim. vigentes, né? O Brasil é bem claro nessas normas. E essas normas preconizam a instalação de para-raio, sistema de aterramento, enfim, ele fica ligado ao sistema de aterramento do prédio, né? Seja uma casa, seja um barracão, seja um edifício, uma torre de um edifício. E ali sim ele tem condições técnicas para ser ligado ao sistema de captura natural do para-raio ali do edifício, tá? Tá. Para ser protegido, né? Dentro das condições técnicas, até para questões de manuseio, de manutenção. Imagina que um técnico vem lá da manutenção, ele não pode tomar um choque, né? Lógico. Fábio, Bauru tem muito, como se sabe, uma quantidade, por ser centro regional, de comércios e também um volume muito grande de instalações de serviços. Esses sistemas, você, como técnico, sugeriria que são adequados para várias dessas modalidades de aplicações? Ah, sim, o sistema solar ele veio para se adaptar a praticamente qualquer tipo de cobertura. Porque o telhado é o lugar melhor para se instalar, já que você vai ter que usar uma área ali, vamos dizer assim, né, uma área que não posso instalar mais nada.
a gente usa uma área que do ponto de vista útil, é morta, que é o telhado. Só serve para segurar a chuva e o sol, né? Então, o sistema ele permite uma adaptação praticamente de todos os tipos de telha e coberturas existentes aí. E da parte elétrica, do mesmo jeito. Então, o que tem que haver é o seguinte: o engenheiro responsável pelo projeto tem que avaliar se aquele prédio tem as proteções mínimas garantidas em norma para receber o sistema elétrico desse. Sim. Uma vez que se adapta ao sistema elétrico, esse engenheiro ele assina uma RT, né, um atestado de responsabilidade técnica pela instalação. Sim, E esse é o cuidado que tem que ser tomado. tá. Eu quis dizer por os modos também de consumo. Tem comércios, lógico, que são pequenos, tem características de pouco uso de energia, mas tem comércios e serviços que já têm na natureza dele um uso de volume de energia no dia a dia bastante significativos, que eu imagino que seria um público, inclusive, de primeira linha de prioridade para esses casos aqui que nós estamos conversando. Ah, legal. Boa pergunta. O sistema de energia solar, ele atende e dá retorno a praticamente todos os clientes, consumidores de energia elétrica, que estão ligados na rede. É claro que o retorno é melhor e mais rápido para quem paga energia mais cara. Quem paga energia mais cara hoje são os consumidores do grupo B, praticamente todas as residências e todos os comércios pequenos e até comércios médios e pós de gasolina, por exemplo, são todos B, do grupo B. A energia é bem mais cara e ela é resumida em três tarifas e uma única tarifa, do qual o sistema solar hoje, pela resolução atual da ANEEL, ele compensa as três tarifas. Quando o cliente é maior, uma pequena indústria ou uma grande indústria, por exemplo, já vai para um cliente do grupo A. No grupo A, ele não consegue fazer o abatimento das três tarifas, ele abate apenas de uma. Então, a energia, vamos dizer, é mais barata no grupo A. Portanto, o payback, né, o retorno do investimento do sol, para quem fez, para o investidor, ele demora mais tempo, leva praticamente, às vezes, em alguns casos, até o dobro do tempo, né? Bate lá Entendi. 10 anos de retorno, Tá. mas dá retorno. A turma do grupo B, que é uma grande massa já de consumidores no dia a dia, das diferentes categorias de economias, comercial, serviço e residencial, se a gente migrar para as famílias, que são o maior número, né, de ligações, a gente teria um referencial mínimo de consumo, fora lá dos isentos, lógico, de questão de vulnerabilidade social, que esses estão numa outra classe, estão pensando aqui em questão de outras faixas de economia, naturalmente. Praticamente todo consumidor de energia tem condições viáveis de retorno, minimamente. O que seria minimamente? A pessoa que consome ali 100 kWh mês. Tá. Que abaixo disso é uma instalação que não se paga tão fácil, porque o mínimo das concessionárias, no caso da nossa aqui, da nossa região CPFL, é 50 kW e 100 kWh dos consumidores B. Então, se ele não consumir mais do que o mínimo, não consegue nem bater o mínimo. Né? Entendi. Mas eu tenho, lógico, uma gama gigantesca de usuários do dia a dia, de acordo com o porte, tamanho da casa, número de pessoas, né, e equipamentos que estão disponíveis, hábitos de consumo, ali de pelo menos 250 quilowatts, para usar um dado aqui da minha cabeça, até, aí depende do tamanho da mansão e do tipo de comportamento. E, acrescentando um outro dado, muita gente hoje que faz o que eu estou fazendo aqui. Ó, eu estou consumindo energia em casa para o trabalho. Então, o teletrabalho, o trabalho home office ampliou esses sistemas também para essa gama que eu estou falando. Esse público todo compensa fazer esse sistema de compensação de energia? Com certeza, todos compensam. Se a pessoa tiver, se o consumidor tiver no mínimo 100 kWh mês, já é viável. Tá. Aí o sistema, ele tem o tamanho e o valor conforme o tamanho da conta. Então, se é uma conta pequena, o investimento é baixo. Uma conta de R$ 300 aí deve dar 12, 15 mil investimento. E assim vai, né? Uma conta de R$ 3.000 vai chegar lá em 30 e poucos, 40 mil, 50 mil, assim vai subindo. Tá? É um dimensionamento bem proporcional. Vocês fazem esse estudo em relação ao hábito de consumo, da média das contas das pessoas, para o cara saber, olha, do que você tem instalado, o teu hábito de consumo é X na média, então o teu investimento é tanto para tanto de possível retorno? Isso. Nós, lá da Sistema Engenharia, fazemos o seguinte, é uma análise do histórico de consumo, 12 meses,
da, daquela residência ou do comércio, né? Baseado nas contas de energia, e uma projeção para geração em 12 meses. Então, é média de consumo versus média de geração. A gente faz essa conta chegar no empate. E o que se paga no fim do mês é a diferença entre um e outro ali. A geração Ah, solar, ela tem uma média, né? Tem que lembrar disso. Não é todo mês que se gera a mesma quantidade de energia. Se perfeito. houver chuva de nuvens, a diminuição é grande na geração. Claro. A gente tem a sazonalidade quase sistemática, perene aqui de chuva, né? Que é lógico que interfere sobre isso, que é da segunda quinzena de dezembro até o mês de março. Lógico, tem Uhum, outras variações no ano. Então, esses sistemas, naturalmente, nas médias, já vão sendo avaliados aí para achar o ponto de uhum. referência. Nós utilizamos hoje uma base pública disponibilizada pelo governo dos últimos anos aí de chuvas e disponibilidade de sol no local. Legal. Então, através dessa base, a gente tem como dizer, ó, nesse local, o rendimento do sol é tanto, nesse outro é tanto. Por exemplo, quem está no sistema aqui em Bauru tem um rendimento 25% em torno dele, tá? Maior do que quem está lá na capital. Na capital é muito mais nuvem e chuva do que aqui. Entendi, entendi. Tem um prazo médio para o consumidor residencial aí, para ele ver, desses medianos que a gente está falando do dia a dia, de hábitos comuns? Bom, a minha experiência aqui, para você saber da ação de vocês, é que eu invisto nesse sistema para compensar a energia, para pegar um exemplo único, em tanto tempo, qual é esse tempo de retorno? Ou de pagar esse sistema? O, o, o tempo de retorno é aquilo que eu falei, em torno de 4 a 5 anos. Porém, hoje no mercado, isso é para o investidor, tá? O cara que tirou dinheiro de alguma aplicação ali, tirou dinheiro da poupança e colocou no sistema, por exemplo. Porém, hoje, para quem não tem esse dinheiro disponível de uma única vez, existem linhas de crédito muito boas no mercado. E Tá, aí o tempo de retorno ele vai junto com essa linha, né? tá. Tem banco público que hoje oferece linha de crédito para isso? Porque imagino que o setor público tem que incentivar esse tipo de questão, né? O Brasil tem limitação de oferta de energia, né? Em termos macro. É verdade. O setor público ele moveu a passos lentos, né? Como padrão, demorou, mas está chegando. Nós temos hoje uma linha de crédito, por exemplo, acessível, que há 3 anos atrás, comparando com 3 anos atrás, está em média de um terço do custo, né? Tá, Hoje, o Banco do Brasil, por exemplo, colocou uma linha agora para pessoas físicas, né, que até então não tinha, uma linha muito fácil, é praticamente um self-checkout. O correntista abre o aplicativo, escolhe a empresa da região, que é credenciada, né, o fornecedor do sistema solar, põe o valor da proposta do sistema que a empresa mandou para ele e já sai ali o valor da parcela. A condição ele pode contratar por ali mesmo, dando um entendi. ok, o Tá. processo segue depois na formalização. E ali você coloca carências, por exemplo, o sistema ele demora para dar um retorno de 1 a 2 meses, tá? É o tempo que tem para instalar e o tempo do ciclo de medição da distribuidora de energia. Tá. Tirar uma dúvida específica aqui, no caso da compensação de energia, a CPFL é que é o meu armazenador de energia e o relógio vai fazer uma dupla medição para entrada e saída? Isso, a companhia, não falando aqui nossa região, né, a companhia distribuidora, Sim. ela é hoje a melhor opção para ser usado com o sistema fotovoltaico on-grid. E aqui, no caso da CPFL, ela seria, sim, a bateria nossa aí. E como funciona isso? Uma das regras da resolução NEEL, que regulamenta o uso do sistema de microgeração solar, é que se troca o medidor por um medidor bidirecional. Então, na conta do consumidor passa a vir o quanto ele consumiu, que já vinha, né? E passa a vir o quanto ele injetou de energia Tá. no sistema. Boa. Quem compra esse medidor? A CPFL, quando se aciona, é o consumidor? Instala? Não, a empresa que instalou, ela faz o projeto e esse projeto já contempla a troca do medidor a custo da companhia. O medidor é da companhia. Perfeito. Um raciocínio maior aqui, pensando no setor público, é uma área que eu cubro muito como jornalista. Se você vê essas questões de energia para, lógico, em escala daí, sistemas de moradias compactas, né? Moradias populares no dia a dia. A gente precisa pensar cada vez, quer dizer, já devia estarmos pensando nisso, em ciclos de energia
que pudessem usar menos a nossa matriz energética disponível no sistema? O CDHU deve ter uns 2 anos já, completando 2 anos, que ele já colocou o projeto de fotovoltaico nas residências, nos projetos de residência popular, tá? Então, realmente, demorou um pouquinho, mas entrou. Hoje, eu Entrou. acredito que novos projetos já que estão tramitando contemplam tanto o aquecimento solar para banho, quanto energia fotovoltaica elétrica já, para uma residência padrão, né? Lógico. E um último raciocínio importante também nessa questão de escala é o maior consumidor de energia hoje, do ponto de vista industrial, produção de água no município, certamente é o Departamento de Água e Esgoto, o DAE, tem 35 Certamente. poços, mais o sistema ETA, que capta 550 litros por segundo, ininterruptamente, 24 horas, essas bombas funcionando. Isso é um custeio hoje de despesa, eu atualizei isso agora essa semana, 25 milhões de reais ano. A fotovoltaica cabe nesse projeto? Cabe muito bem, viu? Porque pensando que essa empresa vive de água limpa, né? Que é a matéria-prima dela são duas, água e energia, como você falou. Água distribuir água, é transportar massa. E transportar a massa é investir energia, não tem jeito. Uma coisa está ligada com a outra. Então, as duas matérias-primas principais de todas as empresas distribuidoras de água é água e energia elétrica. E a água requer todo o cuidado ali com nascentes, com córregos, né, com os poços, então, licenciamento, enfim, cuidados para permanecer com a reserva pura e limpa, né, o mais próximo do consumo humano. E, e energia é a mesma coisa. Então, uma energia que caiba bem para isso é uma energia renovável, de fonte infinita, ou seja, a energia do sol ela vem muito a fazer conjunto ali, né, parear os valores da água potável distribuída nas residências. Eu com certeza eu enxergo com muita viabilidade e já vejo algumas obras já em funcionamento de usinas solares, né, em distribuidoras mistas. Por exemplo, a Sabesp na região nossa já tem, Sim. né? Agora o DA em Bauru com certeza tem ampla vantagem nisso de ir atrás. Qual que é a dificuldade? Conseguir a linha de crédito de investimento, né? Porém, utiliza-se bancos, utiliza-se projetos de públicos, enfim, aí vai atrás. Tendo esse crédito, essa linha para investimento, né? Fazer uma licitação e colocar uma usina solar na cidade para suprir seria muito viável, com certeza. Legal, muito bom. Eu fiz uma conta com um engenheiro elétrico da Unesp, só para transferir informação para você, que estuda isso na área, né? Só para a estação de tratamento de esgoto, que está em construção lá, ele falou de um Uhum, investimento de cerca de 10 milhões, mas para alta tensão, né? uhum. Esse resultado de sair da tarifa da faixa mais cara que você fala já pagaria esse sistema em 7 anos. Pensando isso em É escala, é bastante considerável. bastante considerável. E quando a gente coloca energia solar, fica melhor ainda no longo prazo, né? Porque depois que você amortiza o sistema, no caso de uso de uma linha de crédito, é, entenda que é praticamente sol vira dinheiro, né? Retorno direto. Colocar dinheiro para se pagar e depois ter economia permanente, né? Exatamente. Passou a amortização ali do investimento, é só lucro. Muito legal. Fábio Lopes, muito obrigado pela sua paciência aí de conversar conosco da Sistel para nos ajudar, sobretudo nessa área que tem muita desinformação de prestação de serviços, conseguindo detalhar, inclusive conosco, curiosidades sobre esses tipos de equipamentos e tecnologias que, além de ser ambientalmente muito mais limpo, faz pesar menos no bolso, né? Que é o que importa. Dispõe, né? Estou à disposição aí. Saudações a todos os ouvintes e pessoal da rádio e da TV. Obrigado.